Olá, boa noite. Estamos vindo aqui agora, chegando, né? Aqui no nosso 12º episódio aqui do nosso canal sobre pessoas, né? Então, só falar aqui rapidinho sobre o canal, né? Gente, para quem não conhece, o canal sobre pessoas é um produto, né? Um canal aqui que eu criei, que o maior propósito dele aqui é mostrar toda a trajetória, a jornada, o dia a dia de cada pessoa, o seu crescimento, trazer história de inspiração, de luta, de aprendizado, né? Mostrar que somos únicos, né? E que cada história, cada pessoa tem a sua particularidade. E no fundo disso tudo, né? A gente é muito especial. Então esse é o grande propósito desse canal, né? Desse produto aqui, que é apresentar pessoas incríveis, apresentar suas histórias, tá certo? Então hoje temos aqui, né? A Simone Figueiredo. Eu não vou apresentar a Simone, mas antes de qualquer coisa, Simone, muito obrigado pelo teu carinho, né? Muito obrigado por você ter aceitado e foi assim, só expondo aqui, a Simone aceitou de primeira. Eu cheguei para ela, falei assim, Simone, a gente estava tomando um sorvete no shopping lá no Rio de Janeiro, chamado Norte Shopping. Eu falei assim, Simone, vamos fazer uma paradinha aqui, que eu tenho um canal aqui e tal. Ela não quis nem saber, ela falou, vamos que eu tô com você. Então, Simone, caraca, a gratidão vai lá em cima, meu anjo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por tudo isso aqui, né, antes de qualquer coisa. Então, Simone, se apresenta. Quem é a Simone hoje, dia 3 de agosto, né, aí 19 horas, né? Quem é a Simone? Por favor, se apresente, meu anjo. Não, vamos lá. Em primeiro lugar, te agradecer o convite, né? Te agradecer a oportunidade. Eu gosto de desafios, então uma história dessa vai logo me cativar. Vamos ver qual é a proposta. E achei de fato essa coisa de falar sobre dar a oportunidade da pessoa se mostrar um pouco, né? Assim, que a gente fica com. As pessoas têm fantasias sobre a gente, ainda mais assim. Como é que você consegue sobreviver de psicologia, né? No mundo de hoje? Ainda tem muito preconceito, é importante que se diga isso, ainda se considera que psicologia é coisa para maluco, né? Eu não preciso, eu me conheço, então, né? Como é que sobrevive a isso? Mas, enfim, dá para sobreviver sim. Dá para sobreviver sim. Quando você ama, gosta do que faz, dá para sobreviver. Mas eu acho que a minha história, Rudinei, ela toda a minha história, toda a minha biografia me moldou e me talhou para a função que eu desempenho hoje em dia, entendeu? Tudo que eu vivi hoje me permite, foi ferramenta para me transformar numa profissional um pouco decente, eu diria, porque foi tudo Boa. muito útil, muito útil. A Bacana. começar, não sei, eu acho que é legal começar pela minha formação, né? Meu pai, minha mãe, né? A história. Vamos lá, então vamos lá. Mas hoje a Simone, só trazendo a Simone hoje, psicóloga, né? Na abordagem, psicóloga clínica com abordagem reichiana, não é isso? Reichiana, perdão. Olha só, um aluno de psicologia já mandando logo essas gafas. Chamam ele de tudo. Wilhelm. Alemão, ninguém sabe falar o nome dele. Então, é o Wilhelm Reich. Né? Então tá ótimo. Eu tô indo pro terceiro período. Então tá bom. Eu só fiz 2, então tá bom pra caramba. Elevado. Então. Não vai cair na prova agora. Relaxa. Opa, boa. Reich foi o cara que, assim, de maneira bem superficial, né? Para falar, ele foi aquele que trouxe o entendimento de que o corpo fala. Dentro da psicologia, é o único que trata dessa questão do quanto as nossas questões, as nossas couraças, tudo que a gente vive está no corpo, fazendo nódulos de dor, ou gastrite, enxaqueca, hipertensão arterial, tudo tem a ver com o corpo. Então, Reich foi o cara que estudou isso obcecadamente e mandou muito bem. Mas vamos lá. Então vamos lá. Então eu vou para a primeira perguntinha. Que é aquela perguntinha, é a pergunta que eu sempre falo aqui para todos os convidados. Eu falo que a primeira pergunta é a única que está no script. Porque o resto eu não faço ideia do que eu vou perguntar, o que vai surgindo. Então vamos lá. Hoje a Simone se apresentando é uma psicóloga, né?
psicóloga Formada clínica. Desde 94. Formada né, desde 94, atuante e tal, tá todo esse processo, mas ela não sempre foi psicóloga, né? Ela teve um passado, teve uma infância, teve todo esse processo. Então, Simone, a primeira pergunta que eu faço, né, que eu faço para todos os meus convidados é assim, já que a gente vai falar de trajetória, a gente vai falar de carreira, de entendimento, de formação, de dores, aprendizado, vitórias, conquistas, enfim, perrengues, né, de todo esse processo. Me diz, então, Cia, já vou chamar de Cia, tá? Já fiquei íntimo. Por favor, tudo em casa. Então, perfeito. Então, vamos lá, Cia. Quem era a Simone? Quem era a Cia lá com 8, 9, 10 anos de idade? Quem era a Simone? O que a Simone estudou? O que a Simone passou? Como é que foi essa infância? Como é que foi essa adolescência? Conta pra gente aí, Cia. Expõe aí pra gente um pouquinho. Então, eu fui filha única, sou filha única até hoje, né? Porque não por dependesse do meu pai, eu não seria filha única. Dependesse da minha mãe, sim. Dependendo da minha mãe, sim. Minha mãe teve vários problemas psicológicos. Adulta, depois de formada, eu vim entender isso com mais especificidade. Né? Teve depressão. Então, teve muita violência doméstica em casa, na família dela. Então, ela preferiu, optou, além do pouco recurso financeiro que ela e meu pai tiveram, a gente nunca passou fome, mas a coisa era ali no lápis, né? Contadinho, tudo, tenso. Graças a Deus, nunca me faltou nada, absolutamente nada, assim, em termos de material escolar, roupa, né? Calçado, alimento, não, graças a Deus, nunca tive privação nesse sentido. Mas, em termos de convívio doméstico, e por conta da situação psicológica da minha mãe, porque meu pai trabalhava 30 horas por semana, então, né, ele era comerciário, então ele só ficava em casa domingo. E minha mãe que ficava comigo, que não trabalhava, doméstica, enfim. Então, minha mãe me batia muito, por qualquer coisa, me batia muito. E eu, consequentemente, o que eu pensava? Eu não ia para a rua, eu não brincava na rua como as outras crianças, porque o meu raciocínio era simples. Se a minha mãe, que é minha mãe, me bate desse jeito, o que as crianças na rua vão fazer? Então, era eu, meu mundo, minhas bonecas, né? E sempre apanhando muito por qualquer coisa. Eu me lembro que quando chegou na vida adulta, e eu comecei a fazer a terapia, né, na época da faculdade, e esse processo veio, essa lembrança e essa necessidade de trabalho psicológico veio, eu sofri muito por essa memória, né? Resgatar isso, mas foi fundamental. Embora essa agressão da minha mãe, essas agressões, elas vieram até eu ficar mocinha, até os 12, 13 anos. Depois dali, parece que deu um clique, né? Nela, um estalo de que ela precisava rever a conduta dela. Não sei bem como foi para ela, a gente nunca teve essa conversa. Que ela foi do 8 ao 80. Então, ela, de uma pessoa muito intolerante comigo por qualquer coisa, ela passou a ser uma parceira, uma companheira de me incentivar em tudo. Assim, no que ela sentisse que precisava, né? E na vida adulta mesmo, uns poucos anos antes dela morrer, talvez uns 5 anos antes dela morrer, ela morreu jovem, morreu com 59 anos, em 98. Poucos anos, ela era o meu esteio, assim, em termos de equilíbrio emocional. Se eu chegasse em casa nervosa, agitada, ela olhava para mim e dizia, calma, eu tinha uma confiança nela muito grande. Então, foi um percurso muito interessante de ser uma agressora a uma parceira, entendeu? Mas esse tempo de agressora me gerou sérias consequências, né? Várias sequelas, né? Então, eu cresci uma adolescente muito problemática, muito problemática. Eu tinha um complexo de inferioridade, eu tinha uma timidez, eu tinha um sentimento de não pertencimento, de não acreditar em mim, me achava horrorosa,
não acreditava em mim sobre nenhum aspecto. Mas o que é mais interessante na minha personalidade, Ednei, é que, apesar da baixa estima que eu tinha, mais jovem, mas eu sempre me lancei nas coisas. Eu nunca disse assim, não vou conseguir. Eu ia desconfiando de mim. Então... Criava coragem e ia, né? De alguma forma, eu não sei se coragem ou sem noção. Eu não sei se eu era... A linha é tênue, né? A linha é muito tênue entre uma pessoa que não tem coragem para nada, em função da baixa estima, eu não tinha noção dos riscos e dos perigos que eu estava vivendo. Eu só sei que acho que é importante falar, que novamente, eu acho que essa questão da violência doméstica que eu sofri, isso me ajudou e me ajuda muito na minha formação, né? No meu exercício profissional, porque eu entendo essa fala, seja das crianças que sofreram, sejam das mães agressoras, né? Sim. E aí, com 17 anos, eu tive depressão. Claro, uma mãe depressiva não podia fugir ao esquema, né? A genética. Mas me diz uma coisa, antes da gente chegar antes da gente chegar aos 17 anos aí. E como é que era essa sua relação com a escola? Porque assim, a gente tem, assim, por exemplo, posso estar sendo generalista, e aí me desculpa se eu estou generalizando. Mas assim, poxa, tem todo um processo, né, de agressão em casa e tal, não sei o quê. Mas nisso também tinha Simone que ia para a escola, né? Ia para a escola. Como é que eram as notas da Simone, desempenho da Simone na escola? Se tinha apoio dos pais em relação a isso? Excelente pergunta. Porque houve uma cisão, houve uma bifurcação muito grande. A Simone, antes da quinta série, era uma Simone absolutamente alienada na escola. Assim, não queria saber de estudar, não queria saber de compromisso, não queria saber... Porque eu já sofria tantas pressões em casa que a escola não dizia nada. E eu me lembro, na quinta série, quando eu fui reprovada, eu chegava na sala, abria a porta e dava de cara com a turma formada para a prova, né? E eu me lembro de perguntar para alguma amiguinha, vai ter prova? E a amiguinha dizia, vai, 10 matemática e ciências. Muito bom, né? E eu, assim, só sabia meu nome, meu número e a turma, só. E olhe lá, né? Não sabia de nada. E aí, Rudinei, é o que eu falo também para as mães que me perguntam hoje. Simone, meu filho não quer estudar, não sei o quê. Gente, a gente não pode generalizar jamais nada em psicologia. Mas, para mim, foi a melhor coisa que me aconteceu, foi a reprovação. Porque no ano seguinte, quando está lá, 8ª série, 7ª série, 6ª série, eu 5ª, do lado da minha turma toda. Quando a minha turma entra primeiro, e alguns amigos, algumas coleguinhas, tchau, Simone, depois eu te conto como é que é a 6ª série. Criança é um bichinho implacável, né? Caiu a ficha, como diz uma paciente minha, caiu uma bigorna, e eu disse, o quê? Eu sou repetente, eu sou burra, Aquilo fez um upgrade em mim, fez um download qualquer, que eu nunca mais quis passar por isso. E aí teve uma outra cachaça, que foi natural no ano seguinte, porque eu já sabia a matéria, passei a estudar, e aí quando eu abri a boca para falar alguma coisa que eu já sabia, o professor me elogiava, a turma ouvia, eu dizia, eu gosto disso. Eu gosto de ser CDF. Eu gosto de ser. E aí, nunca mais. Nunca mais deixei de estudar, de ser... Tipo, passava em outubro, novembro, já tinha concluído, né, a história. Né? Inclusive, eu, como professora, sempre disse isso. Eu sempre disse, gente, não gosta do professor, não gosta da minha aula, se livra de mim. Passa logo para não ter que me ver mais. Some, passa direto. Não fica reprovando, não, no professor. Enfim. Mas aí, senão vai me ver de novo, né? Senão vai me ver de novo. Imagina que saco isso. Olha, eu posso falar aí, eu não sei se tem alguém aí que está aqui junto, que é da minha turma de psicologia, mas eu falei mais ou menos isso. Eu falei, olha, as outras eu posso até levar a pau, mas nessa matéria, pelo amor de Deus, não, eu não posso. Eu não posso de jeito nenhum, porque eu não posso pegar de novo. Não gosta, se livra. E eu tinha uma perspicácia legal, ainda falando da escola. Tinha uma professora de matemática
quinta, sexta, sétima série, que ela era, assim, odiada pela turma. E aí eu desenvolvi uma expertise que ela chegava na sala, ela era sádica. Ela botava as equações Ela era e a sádica, gente já sabia que quando ela virava para frente da turma, a mocinha do canto, o rapazinho aqui da ponta, neguinho se transformando em livros, ficando debaixo das carteiras. E aí o que eu fazia? Porque eu não sabia a matéria, mas eu levantava logo o braço para ser a primeira. Porque a primeira era a equaçãozinha, era 2 mais 2 igual a 4. Então é mais fácil, né? É mais fácil. Eu pedia logo para ir, ela me chamava e eu ainda tirava onda de esperta, e os outros que ficavam se recuando lá, se escondendo, iam para as últimas equações. Mas isso eu acho que equivale até um pouco, né? É o ato de coragem, né? Exato. É o ato do tipo. Eu só sei que chegava uma hora, ela dizia para mim: você não, Simone, por favor, chega. Tchau, né? Dá vez para outro, né? Tá bom. Também não vou mais. Também não vou mais. Nem quero não quero ir, mais. nem para frente. Mas, enfim, muito bom. Passar de ano depois e receber isso aí foi uma coisa que me ajudou muito na minha progressão como aluna. Me ajudou muito a vida inteira, mas precisou da reprovação. Precisou dessa porradinha assim que a vida me deu. Precisou do tapa, né? Precisou daquele momento. Precisou da corda. Exatamente. É uma coisa que às vezes eu falo muito, né? Eu falo isso quase que como um mantra, né? Para muitas pessoas, às vezes as pessoas vêm me falar, poxa, ficou ruim aqui e tal, reprovei, perdi o emprego. Eu falei assim, cara, reflete que tem alguma coisa de errado, reflete isso como um aprendizado e segue, do tipo, você notório aí. A reprovação serviu como aprendizado. Tem muito medo do fracasso. E é fundamental, o fracasso é importante. Fracassar. É fundamental. Exato. É fundamental fracassar, dar com os burros libertador. Se arrepender, dizer como eu pensei, né? Que merda, eu não estudei, eu podia ter passado de ano direto, que merda. Então, esse aprendizado foi fundamental para me virar o disco, o disjuntor e dizer, não quero mais isso para mim. Bacana. E eu tive professor que disseram antes, olha, você estuda, senão você vai ficar, estuda. E eu precisei sentir na pele. Sentir na pele. Como eu ouvia os cabeças brancas antigamente, como a gente falava na minha profissão, né? Os cabeça branca eram os caras mais experientes, né? Hoje eu sou um cabeça branca, né? Quando tem alguma coisa aí. Né? E aí, a barba ficando branca. Mas assim, eu cansei de falar assim, esse cabeça branca, tá bom, beleza. Eu não seguia conselho nenhum, né? Até que o dia... E é exatamente isso, você tem que sentir na pele. Eu falava assim, putz, se eu tivesse seguido o conselho e tal, não tem jeito. Eu vejo que os pais querem muito proteger os filhos, botar os filhos numa redoma para não sentir, para não reprovar. Já tive vários pais com essas questões de Simone, botei explicadora, você vê que é um sacrifício, a criança não está ali madura para escolher nada, para nada, e o pai está tentando nadar pela criança, e às vezes a criança precisa disso. Às vezes ela precisa desse, que merda que eu fiz, o que eu estou fazendo, né? Claro que não é uma receita. Sim, não é uma receita mesmo. Mas é aquela velha história, né? Quando você fala, quando a criança se afoga, né? Ou né, tem aquela tendência de se afogar, né? Vamos dizer. É por quê? Porque o cara sabe que daquele ponto da piscina ele não pode ir mais, ele vai aprender aquilo. Né? Quando enfia o dedo na tomada, toma um choque, ele sabe que nunca mais vai prender o dedo daquilo ali, que senão ele vai tomar outro choque, e não é legal. Né? Mas é bacana. E, sim, então aí, beleza, né? Você virou a CDF da bagaça lá, mas e seus pais? Como é que ele fala? Como é que você recebeu? Como é que você entrou com essa notificação, né? Vamos chamar assim, putz, fui reprovada, e agora? Alguma coisa em casa? Como é que era essa cobrança aí? Nunca houve. Nunca houve. E eu acho que isso também, para mim, para minha personalidade, me ajudou muito. Assim, meu pai e minha mãe nunca me exigiram, por não terem estudos, por não terem uma profissão, né? A partir de uma formação, uma graduação, nunca me exigiram nada. O que eles me orientavam é que eu fosse pobre, mas limpinha. Então, aquela história, não se droga, não se prostitui, não mata, não assalta, não rouba ninguém e tal, seja correta, mas se eu ficasse no segundo grau, para eles, nada. Né? A minha mãe, quando ela soube da minha reprovação, ela me abraçou, me beijou, e depois passou a me cobrar no ano seguinte uma vez só.
E aí, quando ela disse, você já estudou? Eu falei, e aí eu acho que foi muito madura, eu virei para ela e falei assim, não precisa me cobrar as minhas responsabilidades, não, que eu sei. E aí, nunca mais ela falou mais nada. E foi assim, nunca me exigiram nada. A graduação, eu digo para as pessoas, eu estudei para fugir do trabalho braçal, que não é minha praia. Nunca foi. Me dá 20 livros para ler, mas não me dá uma vassoura, não dá um ferro, não me dá um fogão. Nada contra, gente, pelo amor de Deus. É limitação da pessoa. Tem ponto, e tá tudo bem. Não gosta, entendeu? Acabou. Então, assim, eu entendi isso. Se eu não encarasse os livros, eu entendi isso rápido. Eu me dei bem por causa disso. Eu entendi isso rápido. Me dá 20 livros, mas não me dá uma vassoura, não me dá um negócio, cuidar de uma criança. Nada disso, não. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu bacana. livro. Legal. E aí você partiu o segundo grau, estudando o CDF da turma, representante de turma, fazendo todo esse processo, né? E aí, não, me diz... Não fui. Não foi, né? Mas aí você partiu, saiu do segundo grau, foi direto para a faculdade. Como é que foi essa escolha? Porque... Não. Primeiro tem lá a depressão dos 17 anos. Perfeito. 17 anos. Beleza. Né? Perfeito. Eu fui aquela adolescente, esse bom humor que vos fala hoje em dia, você não foi bem assim. Você não tem ideia quem era a velha sexagenária mal-humorada, intolerante. Aos 17 anos. Aos 17 anos. Eu não me suportava. Eu não me suportava com 17 anos. Eu tinha aos 17 anos você estava em que série? Você tem mais ou menos uma ideia? Não, eu estava já no segundo grau. Segundo grau, né? Já estava já no segundo grau. Boa. Eu tinha um mau humor, eu acordava. Isso foi muito importante também. Agradeço muito a Deus ter tido essa experiência da depressão, porque, novamente, eu tenho uma outra leitura, uma outra escuta, um outro manejo quando eu escuto um paciente deprimido, né? Pela vivência, né? Eu vivi isso. Eu me lembro que a ideia de continuar viva com 17 anos, eu ainda tenho que viver quanto tempo? E eu ia sofrer, mas quanto tempo mais? Quantas traições, quantos aborrecimentos, quanta coisa mais eu ia ter que viver? A vida era tão sem sentido para mim, era uma coisa tão vazia, a ponto de eu tentar, de forma pueril, mas eu tentei me matar 2 vezes, e eu não via sentido. Sim, mas você se lembra, a gente vai continuar nesse assunto sim, mas você se lembra qual foi o gatilho desse motivo depressivo? Foi o que? Uma outra reprovação? Não. Na verdade, foi uma decepção amorosa, que com 17 anos, isso é gravíssimo, né? O primeiro amor, que você é traído, onde o seu namorado namorou, te abandonou, te traiu para ficar com a sua colega de sala. Então, isso para mim foi o estopim, foi a gota que faltava, mas, na verdade, obviamente, era toda a minha experiência de agressão na infância que me desestruturou, né? É o que eu tinha internamente, mas que eu não sabia. Que na época, com 17 anos, psicólogo não sabia o que era, se era um planeta. Falava. Enfim, não se falava. Isso aí a gente está falando que 84, 83. E aí eu me lembro até que eu dizia isso. Eu queria uma pessoa, conforme os meus amigos vinham, para de chorar por causa dele, de ser maluca, e me criticar, e até mesmo meus pais, eu me lembro que eu dizia, eu só queria uma pessoa que eu pudesse pagar para me ouvir, que me entendesse. Eu me lembro que eu falava isso o tempo todo. E aí, foi uma barra, mas aí eu consegui, né, sem ajuda técnica, mas minha mãe, com a religião dela, enfim, muita prece, muito banho, muita coisa, a gente foi conseguindo. E até que eu comecei a trabalhar já com... Aí, outra experiência que também foi muito importante para mim foi a história de que quando eu terminei o segundo grau, eu tinha a necessidade de cuidar das pessoas. Eu não sabia bem o que eu queria. E o que era em moda, como é até hoje, era a tal da medicina. Uhum.
não era enfermagem a minha praia, eu não sei porquê. Não me lembro de nenhum preconceito, mas eu queria medicina, mesmo tendo uma autoestima mínima. Baixíssima. E aí eu tentei 2 vezes, 6 Gran Rio, o FRJ, o ERJ, mas não estudei, não levei a sério, enfim, porque também não me acreditava capaz, né? A baixa estima estava ali. Até que teve um episódio que a minha mãe entrou num hospital com hemorragia e nós chegamos na hora exata de uma troca de plantão. E aí, na troca de plantão, ela se esvaindo em sangue lá e ninguém chegava, porque aguarda o médico que não vai chegar agora. É emergência, mas é troca de plantão. Então, espera, ela vai sangrar ali. E eu, adolescente, 20 anos, uma cabeça de 12, 13, eu me decepcionei de tal forma, porque na minha ideia, na minha leitura equivocada, eu ia desenvolver aquela frieza ali, aquele raciocínio, né, prático, distanciado, desumanizado na minha leitura. Eu falei, não, eu não quero medicina, não importa. Acabou, né? Se eu não me sinto competente, mas eu não vou insistir mais nisso. E aí comecei a fazer vários cursinhos que tinham na época, datilografia, avançada, inicial, intermediária, né? Secretariada, computação, quando na época aquele computador que era um guarda-roupa, era uma geladeira. Eu me lembro. Eu me lembro disso? Aquela telinha verde. Aquela telinha verde, ficava aquelas coisinhas Matrix ali, caindo ali. Fiz aquela história, mas assim fiquei 5 anos num limbo entre o 2º grau e a faculdade propriamente dita em 90. Foi de 85 a 90, eu fiquei nesse limbo aí de cursinhos técnicos, sem saber ao certo o que eu queria. Até que a psicologia me laçou, né? Eu fui laçada pela psicologia. Como é que foi isso? Mas você lia alguma coisa sobre psicologia? Achava que era legal? Que Google que existia? Que páginas amarelas? Não tinha nada. Não tinha Google, não? Não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada disso, né? E aí, eu assim, novamente, a minha formação foi uma formação que eu não tive o menor contato com isso. Eu não tinha pais professores, eu não tinha acesso a essa informação. A psicologia já existia, já bombava no Brasil desde 60, mas eu, em 90, não sabia. 30 anos depois. Eu nunca tinha ouvido falar em psicologia. E aí, um belo dia, no escritório da fábrica que eu trabalhava, comecei a sentir um vazio, vindo de casa para o trabalho para casa. Não era mais cursinho de 6 meses ou 1 ano que eu queria. Eu não tinha competência para passar numa faculdade particular ou pública, muito menos, mas eu queria tentar. Vamos ver se eu tento essa história? Vamos ver se eu consigo? E aí comecei a ligar da fábrica, e aí fui por eliminação total e absoluta. Não sei se vale a pena contar meu percurso, né? Cego perdido em tiroteio. Conta. Pensei o seguinte, e eu acho importante falar, que eu vejo as pessoas muito querendo ter controle das coisas e não, eu vou trabalhar nisso, que isso aqui vai me dar tanto, isso aqui vai ser tanto, isso aqui eu vou chegar nisso. E, na verdade, eu digo com clareza assim para mim, Rudinei, para mim, a minha filosofia é rio e canoa sabem mais que o pescador. Eu nunca soube para onde ir e a vida sempre me levou e eu sempre cheguei no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E a minha formação foi isso, né? O que eu pensei? Eu falei, bom, eu vou tentar. Deixa eu pesquisar, deixa eu só ver como é que é a faculdade, deixa eu ver. Aí liguei para as faculdades mais próximos da minha casa. Primeiro foi mais próximo de casa. Depois foi que coubesse no meu orçamento, meu salário, principalmente, da faculdade. Esse é o banco. E aí, depois, o que tinha? Né? Qual era o instrumento que tocava? E aí tinha a Nuno Lisboa, eu moro em Madureira, e tinha a Nuno Lisboa com biologia, que eu gostei, ok, e administração, ok. O resto era processamento de dados, coisas química, enfim.
Aí a Celso Lisboa tinha biologia de novo e uma tal de psicologia. Uma tal de psicologia, que isso fique claro, né? Psicologia. Eu falei, gente, eu Que é gostei do isso? nome. Eu gostei desse nome. Assim, não tenho vergonha, a menor vergonha de falar. Eu gostei desse nome. Aí ainda ensaiei. Minha filha é psicóloga. Ih, eu gostei disso. Me agradou. Não sei o que é, mas eu acho que é alguma coisa que cuida das pessoas. Foneticamente falando, é bonito, né? Foneticamente, né? Que elogia, estudo, psi, deve ser alguma coisa de... não sei o que é direito, não sei como é que é essa parada, mas é alguma coisa de comportamento. Eu não sei o que faz com o indivíduo, se dá banho, se limpa as orelhas, se tira a unha encravada, eu não sei o que é que faz, mas eu sabia que cuidava. E aí liguei, a menina me deu o valor, aí tipo, sei lá, era 300 cruzeiros e o meu salário era 1.000. Então, beleza. Opa, dá para pagar. Eu paguei em julho, eu liguei em julho, aí ela disse, não, em agosto ela disse, olha, vai ter o pré-vestibular em dezembro. E aí a senhora estuda, você estuda e faz a prova. E aí, se passar, tem uma matrícula, uma taxa de inscrição que é 700. E aí eu tinha um dinheiro guardado que já estava reservado para o meu som. Então, se eu não passasse, eu não vou ficar triste, eu vou ter uma compensação, eu vou comprar meu som, meu 3 em 1, ou sei lá, será 4 em 1. Da Gradiente. Da Gradiente. Eu não ia comprar, eu ia comprar à vista, entendeu? Então, ia ter uma compensação legal. Tudo bem se eu não passar. Não vou arriscar, não vou passar mesmo. Se eu não fizer a faculdade, eu tenho um som, pelo menos. É a mesma coisa. Pelo menos eu tenho um som, vou me divertir. Poderia ser música hoje. Poderia ser. Isso é música, né? Hoje. E aí comecei, eu tinha o material todo didático das apostilas, dos cursinhos que eu fiz, os baenses da vida que eu fiz, dos 2 anos que eu tentei medicina, e aí todo dia eu, modestamente, assim, sem muita expectativa, refazia os exercícios e tal. Chegou em dezembro, fiz a prova, dia de pegar o resultado. E aí, dia de pegar resultado, eu falei, vamos resolver logo essa história? Vamos logo nos classificados? Porque eu não passei mesmo. Então, não vou ficar me procurando ali nos não classificados. Eu vou logo nos classificados para resolver logo isso. Aí, chego lá, vi um nome que eu conhecia o nome. Aí eu falei, não é possível. Não deve ser. Coisinha, vem cá. Peguei uma menina que estava ali do lado. Falei, me faz uma gentileza? Ela, pois não. Eu falei, procura ali Simone da Silva Figueiredo, vê se você acha. Aí fui para trás, aí ela, tá aqui. Aí eu falei, tá, mas o que significa isso? O nome dela, não, eu quis a coisa... O nome dela aqui nessa listagem, que não era eu, era outra pessoa. O nome dela aqui significa o quê? Aí a menina, significa que ela passou. Eu falei, sério? Ela passou? Eu vim para casa num misto, meio decepcionada, perdi o som. Perdeu o som aí. Incrédula, não é possível, deve ter tido algum engano eu ter passado. E feliz. Caramba, eu passei, eu vou fazer uma faculdade. É um misto de emoções, né? Um misto de emoção. Meu pai e minha mãe, assim, na expectativa, né? Porque eles não me forçavam a barra, mas a ideia de ter uma filha com uma graduação, claro que era interessante. Perfeito. Sim. Era agradável para eles. E aí me lembro do primeiro dia de aula da minha primeira roupa, em março de 1990. E aí fui surpreendida com a turma, conversando, algumas poucas pessoas, umas 10 pessoas pelo menos. A turma, nós tínhamos uns 30, 40, não me lembro direito. E a turma falando de Freud, como se Freud fosse William Bonner, uma coisa assim. Ele começou no jornal no dia tal, ele fez Só isso, pode ser, né? fez aquilo, entendeu? Uma intimidade com Freud e eu assim, né? Putz, que é esse cara, né? Apoiando, né? Freud, vou anotar, como é que escreve Freud, amigo? Aí, F-R-O-I-D, né? Como é que escreve e tal? Comecei a correr atrás do prejuízo e eu acho que uma coisa foi fundamental para mim. Foi justamente não ter a expectativa nenhuma sobre o que esperar da psicologia. Você não sabia o que era psicologia? Eu não sabia o que era. Então... Você era de comer, de passar no cabelo, né?
isso era uma fórmula para regime. E aí, à medida em que eu fui conhecendo o que era o trâmite, qual era a proposta, eu fui me encantando. Então, eu tinha zero de expectativa. E isso é outra coisa que eu acho que as pessoas se decepcionam muito por causa disso. Vão com uma expectativa lá na cabeça, lá no alto. A frustração É vem do garantida. excesso. Exatamente. A frustração e a expectativa, elas andam muito juntas, né? Você bota a expectativa alta, a tendência a você se frustrar é muito alta também. Como teve muita gente da minha turma que foi saindo. Foi se decepcionando, foi saindo, porque a gente só foi ver mesmo os primeiros anos de psicologia, na minha época, não sei como é que tá agora, era só teoria. O que fulano falou, que a teoria de fulano, a teoria de ciclano, a teoria de... Tanto que quando uma pessoa chega para mim e diz, você é eu adoro psicologia, eu adoro... Eu digo, cara, você quer conhecer psicologia mesmo? Ali na Vera mesmo? Vai fazer terapia. É fazendo terapia que você vai entender o que é psicologia. Se você for fazer uma faculdade de psicologia, você vai entender teorias. O que Perls falou, Jung falou, Freud falou, Reich falou, mas operacionalizar isso, trazer isso para a sua vida, você... Como é que usa isso? Como é que aplica isso? Não sei. Como é que faz, né? Peraí, essa aula eu faltei. Deixa eu ver aqui como é que eu estudo você. Não tem isso. É a terapia que vai fazer com que você se coloque no lugar do outro e possa se proteger de muitas das agressões que você sofre. Porque você entende claramente que aquela agressão que o outro está fazendo gratuitamente para você não tem nada a ver com você, é dele. É a rigidez dele, a intransigência dele, é a dureza dele com ele. Não tem nada a ver com você. Você pode dar umas pontuações, falar um pouquinho, se defender, porque você também não vai ficar com cara de planta, o outro te massacrando. Mas você já não se ofende, porque você entende que é uma problemática do outro. São questões dele. Não tem nada a ver. O problema é dele, né, meu? O problema é dele, né? E muitas vezes ele te critica por você não ter a reação que ele espera que você tenha, mas isso é com ele, não tem nada a ver com você. Então, eu tenho certeza que por eu não ter essa expectativa do que esperar da psicologia, que eu fui me casando, com ela, né? me casando, e hoje sou extremamente fiel. Já pensei em fazer várias faculdades, mas eu digo assim, não quero não. Quero não, estou feliz no meu casamento. Deixa aqui, né? E como é que foi esse amor aí com a psicologia, né? Muito legal. Né? Mais uma vez, para quem não sabe, né? Eu também sou um estudante de psicologia aí, e aproveitando já isso. Né? E aproveitando esse ensejo, posso dizer que realmente, apesar das loucuras de vez em quando, com vontade de jogar tudo pro alto de vez em quando, porque para mim é muito disruptivo, né? Porque, Simone, para mim, eu já tenho uma carreira, vamos dizer assim, montada na área do TI, área e tal, enfim. Então, eu venho de uma área muito lógica, né? Onde 2 mais 2 são 4 o tempo inteiro. Excessivamente racional. Zero. Para determinados assuntos. Então, para mim, é muito fascinante, né? É o famoso processo de desaprender algumas coisas, tirar né? E começar de novo, né? E às vezes, começar até de uma outra maneira muito legal, né? Que eu falo que assim, você começa fazendo ligações, né? Você começa a interagir as duas áreas. Então, para mim, tem umas horas que é meio disruptivo, dá vontade de desligar tudo e falar assim, né? Meus amigos da faculdade, de vez em quando, falam, cara, não dá mais não. Esse negócio aí de falar de tálamo, subtálamo e não sei o quê, córtex frontal e não sei o quê. Moleque, pelo amor de Deus, isso aí pra mim de vez em quando dá uma bugada. Pirante. Não, pirante. Mas é legal, eu não... É gostoso sim, muito. Muito mesmo. Agora, assim, e aí foi, né, a faculdade, porque sobre pessoas não é sobre mim não, tá, Simone? Isso aí... me deixa. Então, assim, Volta o foco. Vamos voltar o foco aqui. Então, assim, aí você foi lá, né, fez a faculdade e tal, e aí, pô, molezinha, né, terminou a faculdade, já montou o consultório, já chegou ganhando um monte. Claro, né? Que não, né? Mas não? Claro como não? Que não. Não teve essa facilidade, não? Saiu da faculdade, né? Primeiro porque com 2 anos de faculdade eu fiquei desempregada. Já começou o perrengue aí. Fiquei uns 6 meses desempregada e foi uma barra,
mas eu sempre mantive o foco. Uma vez apaixonada, eu sou dessa, uma vez apaixonada, eu não traio. Vou até o fim, isso aí. Então, vou até o fim. Então, o que eu fiz? Ao que muita gente fazia quando ficava desempregada, que era trancar a faculdade, eu peguei todo o dinheiro da rescisão, que na época, né, não sei como é que está hoje, mas a poupança rendia alguma coisa, e eu botei lá o que eu recebi de 5 anos, quase 6 de empresa, eu botei na poupança. E aí eu não tirava para comprar um brinco, eu não tirava para ir ali num cinema, para comprar uma pipoca. Todo o rendimento que eu tinha, tudo era para pagar a faculdade. A ponto, Rudinei, de ter dias que eu não ia para a faculdade porque eu não tinha dinheiro de passagem. Graças a Deus, foram pouquíssimos, umas 2 ou 3 vezes nesses 6 meses que eu fiquei desempregada. Até porque não queria pedir meu pai e tal, porque a situação, às vezes, porque tem dia que R$10 é dinheiro, né? Muito, então, sim. naquela época também não era diferente disso. Então, eu não tinha dinheiro para Xerox, eu não tinha dinheiro para os livros, eu não tinha dinheiro para nada, mas o dinheiro da minha faculdade eu tinha. Porque eu sempre soube que se eu abandonasse, não ia ter volta. Não volta. A coisa ia ficar cada vez mais cara, como ficou. Então, eu banquei esses 6 meses e uma coisa que eu vivi, que foi muito legal, que eu também levo hoje para a minha vida pessoal, e faço também isso, eu pensei em trancar a minha terapia, que eu fazia já na época, já como pré-requisito, né? Era necessário fazer, e como eu precisei, e sou a prova viva de que terapia cura. E a minha formação em RAIS, que eu fazia durante a faculdade com o meu professor. E aí cheguei para os dois, para o meu terapeuta e para o meu professor, que fazia a formação comigo, além da faculdade, e disse, olha, eu vou parar porque eu não tenho grana. E os dois foram unânimes, sem se conhecerem, sem saberem de nada, os dois foram unânimes e disseram, você não vai parar, porque você é muito séria no que você faz, você é muito dedicada e a gente confia em você. E você vai pagar a gente depois que você se recolocar no mercado. E assim foi feito. Mesmo assim, foi uma barra para mim, mas eu nunca desisti. Eu sempre enfrentei ali as dificuldades e fiquei. E quando eu fui recolocada de novo no mercado, trabalhando em telemarketing, que era ótimo, porque eu saía 2 horas do trabalho, ainda tinha tempo de fazer minhas coisas da psicologia. Eu paguei tudo, comprei livro, comprei a coleção do Freud, entendeu? 24 volumes. Era um BMW da faculdade, você comprar. Aí hoje cabe no Kindle, né? Aí hoje cabe no Kindle. Exatamente. Mas eu tenho ainda a minha coleção de couro vermelha. Bonita. Freud, edição, entendeu? Ilustrada ali. Mas levou um tempo, porque ficou muito tempo sem poder comprar nada. Me diz uma coisa, só voltando um pouquinho, cara, é realmente quase que um pré-requisito, né? Para gente que faz terapia, para gente que faz psicologia de alguma maneira, não é tão velado, né? Mas diz que a gente, né, é interessante você fazer terapia, até uma forma de estágio. Você fazer terapia, você como paciente e acaba sendo quase que um estagiário, né? Ali no meio daquele processo de condução ali e tal. Mas me diz uma coisa. Como é que foi a tua primeira terapia? Porque você vem de uma série de questões. E aí, de repente, você cai dentro do mundo da psicologia sem saber o que era a psicologia. E aí, de repente, você começa a fazer a sua primeira terapia. Como é que foi esse passo de começar a primeira terapia? Como é que foi isso? Fala para mim. Novamente, foi fundamental para mim. Porque hoje senti na pele e entendo a problemática, o que é a contratransferência, né? A pessoa transferir a contratransferência é um negócio de doido. E aí só um detalhe. Explica pra gente o que seria a contratransferência. A transferência é quando você joga para o outro, no caso, o paciente transferir aquilo para o psicólogo, natural, necessário. A contratransferência é quando o psicólogo, o terapeuta, que tem a função de trabalhar como um espelho e mostrar apenas o que ele está vendo do paciente, ele joga as questões dele. Então, ele joga a neurose dele para cima do paciente. Bacana, Isso bacana. Isso é pirante. Não sei se eu
falei de forma muito básica, mas é isso. Não, tá show. É porque a gente tem uma galera aqui fora da psicologia também e tal, é só para alinhar conhecimento. E aí, perguntei na turma, uma psicóloga indicada, e me indicaram uma lá em Niterói. Eu saía de Madureira e ia para Niterói para ganhar esporro. E eu chegava lá, a mulher, você tá maluca? Como é que você faz um negócio desse? Você tá delirando! Isso é psicóloga, né? Eu estava oprimida na cadeira e eu tentava pensar numa coisa que eu ia falar para não levar esporro e não adiantava de nada, porque o que eu dissesse era usado contra mim no tribunal. E era pirante, porque eu chegava na aula, na faculdade, e os professores disseram que você não pode interagir, você não pode interferir, você não pode falar, você não pode ter expressão, você tem que ter uma fala muito calma, pausada, tranquila. muito calma, você não pode mostrar os seus sentimentos para o paciente. E aí eu dizia, peraí, meu Deus, peraí, o que está acontecendo? Tô no lugar errado. Peguei minha professora, chamei ela num canto e falei, professora, e se o terapeuta, o psicanalista fizer isso? E ela disse, quem está fazendo isso? No que ela falou, com esse olho, com essa expressão, quem está fazendo isso, eu me senti na mão de uma psicopata. E não uma psicanalista, né? No caso, que era psicanálise, né? Aí eu falei, analista, ela está fazendo isso. Ela sai dela, pelo amor de Deus, sai dela. E a coragem para sair da mulher? E o que eu ia dizer? Tive que matar a família inteira, dizer que caiu uma pedra em cima da casa e eu estava sem lar, sem casa, sem abrigo, para poder sair, porque eu não tinha, né? Não tinha a força egóica para me impor, para me questionar, para confrontar. Eu não tinha nada. E tinha o quê? Tinha 24 anos, 25 anos. E aí me lembro da orientação dela. Simone, pelo amor de Deus, você não pode ficar sem terapia. Pelo amor de Deus, procura qualquer lugar, sabe assim, periculosidade social, assim, eu era um risco à sociedade. Ela não era, não. Não, graças a Deus. A perigosa era eu, entendeu? Ai, meu Deus. Graças a Deus isso foi fundamental. Agradeço de novo ao universo essa experiência, porque me ajudou muito como profissional. A experiência de como não fazer, né? Não fazer. As sequelas que deixa, porque aí eu tive um medo, né? Eu passei por um processo de desintoxicação para ir para outras. E graças a Deus, da minha segunda em diante, foi só embora. Jesus, só glória. A minha atual é brilhante, é perfeita, entendeu? Mas bacana. Precisei passar por isso novamente, experiência aqui, gravativa na pele. Entendeu? Cicatriz. E no meio da psicologia, né, você foi ali e escolheu uma área, assim como todas as áreas, de alguma forma, por exemplo, as pessoas que fazem TI, eu vou falar um pouco de TI, né, por exemplo, a pessoa que faz TI, o cara pode seguir por uma série de caminhos, o cara pode ser desenvolvedor, o cara pode trabalhar com infraestrutura, enfim, uma série de coisas, o cara, a pessoa que é nutricionista, sei lá, vira nutricionista clínica, outra de produção, outra focada não sei o quê, pessoa de educação física que não gosta mais de força, outra de natação, outra de esporte, enfim. Como é que você chegou a do tipo assim, escolher a sua formação com haitiana? Agora eu falei certo, eu acho. Bonitinho, falou bonitinho, aprendeu. Já tô ganhando 10 já. Um ponto para a prova já. Boa! Já começa o terceiro período com ponto. Com ponto, já começa com ponto. Como é que foi essa escolha? Quando uma vez eu estava em sala de aula, e meu professor, Marcos Vinícius Câmara, entrou na sala falando de raios. E quando ele falou do corpo, que o corpo sente, que o corpo manifesta, o corpo adoece, tudo que você não fala, tudo que você não produz, tudo que você não desenvolve, não põe para fora, não vomita, né? Emocionalmente, você adoece. No que ele falou isso, eu fui sentindo, sabe, gato, ou animal que a espinha, arrepia. Né? Quando arrepia, eu falei, caraca, eu sinto isso, meu corpo é assim. Meu corpo é assim. Inclusive, durante a faculdade, o meu sistema nervoso, ainda reflexo da minha adolescência, tudo antes de iniciar o processo terapêutico, né? Sim. Eu desenvolvi uma gastrite nervosa que foi até o que me fez procurar, de fato, o psicólogo, né?
porque até então era uma coisa, procura quem quer. Mas o que aconteceu? Tudo que eu comia doía. Tudo que eu comia doía. Água, café, leite, tudo. Eu tava com eu achava que era só uma gastrite. Quando eu fiz a endoscopia digestiva, logo nas primeiras semanas da faculdade, eu estava com todo o meu tubo digestivo inflamado. Doía tudo. Eu comi uma batata frita e tive uma febre de 39 graus. Tamanha infecção. E o médico disse para mim, olha só, ou você procura se tratar psicologicamente, porque isso é tudo psicológico, ou você vai morrer. Você pode fazer uma septicemia assim, o médico falou para mim. E aí, eu que até então fazia estudante de psicologia, mas não acreditava que precisasse de terapia, ignorância, não sabia a profundidade da parada, eu fui pela dor também. Foi outra coisa que me levou. Quase sempre pela dor. Quase sempre pela dor. É o método mais eficaz, infelizmente. E aí, na terapia que eu vi, e foi uma avalanche de dor, né? Eu me lembro que eu saía da terapia várias vezes chorando, no meio da rua, no metrô, no trem, no ônibus, qualquer lugar, e dizia, eu não vou conseguir, eu não vou melhorar, eu não vou ser uma pessoa melhor, não vou melhorar. E graças a Deus eu sempre voltei pelo exercício, apaixonada pela profissão, e eu já sabendo que eu precisava disso para evoluir como pessoa e como profissional. Graças a Deus não desisti e superei tudo isso aí. Graças a Deus. Boa. Então a ideia do Reich, né, de certa forma, ela veio exatamente com... É muito legal isso, né? Os gatilhos vêm através de uma frase, né? Do tipo... a sua mente produz os efeitos no seu corpo, né? Então, o seu corpo adoece pela sua mente. Né? Eu senti o bruxismo, eu sentia tendinite, eu sentia tudo isso, porque era tudo reflexo dessa raiva contínua. Eu tinha muita raiva, reflexo da minha infância, da minha adolescência, né? Tudo que eu vivi. E é muito legal. História. Apanhava e engole o choro. Sim, não pode nem soltar, né? Não pode nem liberar. E eu adolescente, eu desenvolvi uma gagueira, que era um negócio, eu não falava uma frase, eu não falava uma coisa, não conseguia falar uma frase, por conta de toda essa contenção de energia, essa trava toda que era somatizada no corpo. Imagino. Você vê que as pessoas... Não, exatamente. E assim, e aí... Vou falar agora... Não fui eu. Não fui eu. Um amigo meu, né? Um amigo do primo meu... Né? Não fui eu. Um amigo de um primo meu... Né? Te falaram. Me falaram. Um amigo, né? Um primo de um amigo meu. Né? Assim, é muito louco isso, né? Porque você vê como é que a mente ela te engatilha a situações que, por exemplo, você tem uma crise de ansiedade, né? E aí falando de ansiedade e tal, e obviamente estou falando até um pouco desse amigo, né? Vamos falar assim. Você conhece vagamente? Vagamente, só de leve. Vi de vista. Passou ali. Você entra dentro de um PS, você entra dentro de um pronto-socorro, de uma emergência, com todos os sinais de um infarto. Todos os sinais de um infarto. E acreditando que está tendo um infarto. O médico, ele olha para sua cara e ele já te joga para um lugar para fazer exame de sangue, um eletrocardiograma, para tentar entender o nível aonde você está de infarto. E as suas enzimas não têm nada, a sua pressão está 13/9, não é uma pressão de infarto, o seu eletrocardiograma está de um bebê. E aí você toma 5 gotas de Rivotril debaixo da língua, tudo acaba. O que o corpo faz... E o Rivotril não está curando, né? O Rivotril está baixando. Está baixando a tua bola. Né? Ele está baixando. Isso. E ali você vê que, assim, cara, o que a mente, né? O que a mente faz com o corpo? As pessoas não acreditam, né? Eu tenho seguido, agora, obviamente, eu tenho seguido... Palhaçada. Né, é palhaçada, bobeira. É mimimi, né? É depressão. Depressão. Isso é falta de um tanque. Isso é falta de um tanque. Vergonha na no seu cara. caso, mas, Simone, no seu caso foi. Você não gostava de trabalhar, fazer serviço braçal? É por aí.
Mas não gostava Cara, do couro no lombo, né? Isso é que eu não gostava. Mas são questões, né, que a gente fala aqui e é muito louco, né? Porque você vê, né? Vamos pegar sua trajetória, né? Olha só como é. Pegando um pouco da sua trajetória, fazendo aí um briefing aí do nosso bate-papo. Você vem lá de uma família, obviamente, humilde e tal, ali, tranquila, com os pais humildes e tal, porém Sim, honestos e sinceros. sim, Humildade não é sim, sinal de nada. Que estavam sim. ali te apoiando, mas você tinha uma guerra dentro de casa, né? Onde às vezes o fator educar, às vezes vem muito na agressividade. E aí passa por todo esse processo, né? Passa esse processo de você ficar escondida dentro de casa. Escondida no sentido de não preciso, para que Sim, eu vou sair, né? protegida mesmo, protegida Você, mesmo. você cria verdades. Intimidada, Você cria verdades intimidada. absolutas, né, nessa situação, que é do tipo, eu não vou sair porque se aqui em casa eu sou assim, lá fora que não me conhece e tal. E aí você vem, estuda, se torna uma boa aluna, né, no meio desse cenário todo, você ainda continua, porque isso é até gratificante, né? Porque assim, porque eu até te fiz essa provocação. Quantas pessoas às vezes têm esse processo dentro de casa e na escola vai mega mal, né? Tipo assim, primeira interferência na escola, né? E aí eu acho muito legal que aí algumas coisas são muito bacanas, né? Como você disse, e aí fazendo o briefing, do tipo, através de uma reprovação, através de um luto, né? Através de uma perda, De né? uma Você ferida saiu ali. narcísica. Exatamente. E aí você sai e faz uma reviravolta. A primeira grande, talvez, reviravolta ali na história, né? E assim você vem, né? E assim a gente nunca tá num fator. E é uma coisa que eu falo muito, né? Estabilidade não existe, né, Simone? Não. Estabilidade não existe. Hoje você está muito bem, daqui a pouco você pode estar num processo diferenciado e a gente está aí vivendo e não se entregar, né? E a Ter esses atos de coragem. importância de você não se abandonar, né? Esse é o mais importante. Quando eu me formei, não sei se cabe, se dá tempo de falar Cabe, isso. claro. Cabe, Quando eu me Simone. Cabe. formei, Isso aqui é seu, Simone. eu sabia que, obrigada, querida. Eu sabia que eu queria a clínica. Eu queria ter esse. Que até adolescente eu fazia isso. Eu dava muito conselho aos meus amigos, né? E quando eu me formei, eu não tinha dinheiro para comprar um pinico para atender. Não tinha dinheiro para nada disso. Mas você Para toda a já não saiu. Olha, infraestrutura. você já não saiu montando consultório, pô, com Não, 3 salas com ar-condicionado, não, não. divã Não, bonito não, pra não, 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 caramba. não, não, Não? não, não, não. Nem tinha herança para receber, para pegar nada, nada, nada. Nem debaixo do viaduto, assim, não tinha uma mesinha Não para tinha uma atender, não memezinha, tinha nada. nada debaixo do viaduto, nada. E aí, só que a Celso, que eu acho que até hoje, a Celso permitia 2 graduações. Na época que eu fiz a Celso era top de linha de graduação em psicologia. Psicologia. Isso aí. Porque ela te dava 2 graduações, que era a licenciatura no 8º período e o bacharelado no 10º, e ela te exigia os 4 estágios, coisa que PUC, Gama Filho era seletivo, você fazia só o estágio que você queria. E a Celso era top porque ela te exigia Simone? os 4. Uhum. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, pode ir. E aí era o escolar, o organizacional, o clínico e a educacional, que era para você trabalhar em escola e dar aula também de psicologia. E aí, bom, eu me formei, isso em 94, isso em 95 já, que eu me formei em 94, 95 virou o ano. E aí eu falei, bom, eu não tenho experiência nenhuma como psicóloga, mas como professora, eu dei tanta aula na faculdade de falar dos transtornos de tudo e me saía bem, quem sabe eu me dou bem como psicóloga, como professora. Professora. E aí peguei, o que muito jovem hoje não sabe nem o que é, Guia Rex, páginas amarelas, Né? que era um calhamaço desse As... tamanho, fui lá, escolas técnicas, 2º grau, liguei com telefone, liguei para 8.480 escolas e eu recebi 9.400 nãos. Não. Né? Não precisamos de psicólogo, não precisamos de professor de psicologia. Outros tantos, 3.000 e pouco, manda seu currículo, quando tiver vaga a gente te chama. E estamos lá, batendo. Aí, um dia, eu ligo para uma escola na Baixada Fluminense e me ofereço, e a orientadora
pedagógica disse: estamos precisando de psicólogo, professor de psicologia. Você pode vir amanhã trazer seu currículo? E a gente só precisa de um sim, né? Eu falo sim. Depois de 3 semanas, eu acho, ligando, 2 semanas. E aí eu falei, mas... Aí fiquei até desconfiada, né? Eu falei, mas se a senhora está precisando, por que a senhora não botou no jornal, não divulgou isso? Eu não vi em lugar nenhum. E ela disse, cara, a gente procura ver o interesse do professor. Eu gosto de ver o interesse, o quanto ele quer a vaga. Eu falei, sou eu, me interessa. Tô aí, amanhã estarei aí. E eu ganhei, caiu no meu colo para ministrar 11 turmas de 30 a 80 alunos. Variava de turma. Uns 30, uns outros 80. No gogó, sem fone. No giz. No giz. Trabalhando com adolescentes, e a maioria, 80% era adulto, gente até mais velha do que eu com 29 anos, em sala de aula, tendo que ter um domínio de turma, porque eu era testada de todas as formas e maneiras, era cantada, era afrontada, né? Teve um que chegou para mim, eu falando sobre... Eu ministrava psicologia aplicada ao trabalho. Então, eu tinha que falar sobre a importância do perfil, da seriedade, você ter postura, saber se falar, saber se colocar, fazer cursos profissionais, enfim. E aí tem lá um cidadão no final da aula, lá, todo despojado, dono da sala. Professora, eu não preciso de nada disso. Eu falei, oi? Aí a turma me olhou, né? 80 alunos, era a turma mais cheia da sala. Ele falou para, né, tripudiar mesmo. Eu não preciso de nada disso. Eu falei, por quê, meu querido? Eu não preciso de nada disso porque eu vou ser gerente. E eu vou ganhar, sabe quanto? Eu vou ganhar 3 contos. Num final de semana. Num final de semana eu vou ganhar... Eu não preciso de nada disso que a senhora está falando. Aí tem que se ter uma presença de espírito, né? Eu virei e falei para ele, olha só, vamos falar baixo, que não saia daqui. Deixa eu te falar. Pureza do coração. Eu estou morrendo de inveja do teu desconto no final de semana. Mas não estou pedindo emprego, não. Estou só desabafando com você. Você vai me entender. Só que o que eu estou falando aqui não é isso. Não é para ganhar 3 contos no final de semana. O que eu estou falando aqui é para quem, como eu, quer viver aquela experiência assim. Tira a vovó Simone do sol, tá lá, tá muito tempo no sol, tira ela. Tá? Já tá a vovó Simone é ótima. Não, põe vovó Simone aqui dentro. Sabe, com cabelinho azul, sabe? O cabelinho azul. Cabelinho azul, como é que é? É isso que eu quero, não é isso que eu tô falando, entendeu? Entendi. É sobre isso, né? Nunca mais eu vi o cidadão. Se eu ver na rua, eu não sei quem é. E olha que o pessoal fala que vida de professor é fácil, né, cara? Nossa, era um tigre, um leão, um búfalo por dia. Por dia, de afrontar. E isso você estava no colégio particular, né? Que é ali no colégio particular. Agora, eu vou dar o bizu, que é muito importante. Quem quer ministrar aula. Fundamental decorar o nome de toda a turma. Fundamental. Que uma coisa é você dizer assim para o aluno, esse menino aí, perde a moral. A outra coisa é dizer, Rudinei da Costa, estou falando com você. Causa um impacto, entendeu? É com você que ele está falando. Ele não vai te... O quê? Se você falar, esse menino aí, acabou. Então, uma vez, a coordenadora pedagógica entrou na sala e disse assim, a senhora está aplicando prova? Eu falei, não, estou ministrando aula. Porque eles estão tão quietos que eu pensei que a senhora estava ministrando prova sem eu saber. Eu falei, não, desculpe, estou só explicando aula, matéria. Mas dá uma experiência de vida, você ser a professora, é absurdo. Sim. Fora você fala no parque, na padaria, né? Você fala em qualquer lugar que timidez vai para o espaço. Verdade. Mas aí, você me perguntou da história, meu Deus, a pessoa quando fala demais é isso. Você me perguntou sobre as coisas, de como começou o consultório. Isso aí, como é que foi? Foi isso. Eu dando aula, eu me projetei.
E aí vinha aluno falar comigo, vinha aluno pedindo para atender tio, pai, mãe, irmão, né? Eu fui fazendo meu nome e aí os meus colegas da faculdade que montaram um consultório lindo, maravilhoso, investiram todas as economias lá, ficavam lá esperando e não tinha clientela. E eu precisava de lugar, então eu fui sublocando um horário, 2, 3, 4. E foi indo, né? E alguns anos gastando com propaganda e marketing, até que teve um dia que eu falei... O processo é longo, né? Não vou mais botar mais anúncio. Pela experiência que eu sofri, eu botei meu nome no balcão, um jornal bem popular na época. E aí me aparece um cidadão de uns 2 metros de largura e comprimento, 8 horas da noite, uma maçarandua. Aquele pessoal da batata doce? Sabe quem é o pessoal da batata doce? O cara não conseguia fechar o braço. Aí eu falei, por que trouxe você aqui, meu filho? 8 horas da noite, trancada com o cara no 7º andar. Primeira sala que eu tive. Doutora, a minha namorada está me traindo, doutora. E eu não sei como é que eu vou lidar com isso. E eu olhei para ele, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus, com essa criatura aqui? Com esse cara desse tamanho? Eu não sei de que pavilhão essa criatura saiu. O que eu estou fazendo? Nunca mais botei anúncio. Nunca mais. Mas foi de boa com ele? Ele foi às 4 sessões. Desculpa, ele foi às 3 sessões do mês. Na última que ele tinha que me pagar, ele não foi mais. E eu agradeci, foi o melhor calote que eu levei na vida, concorda? Ainda tomou um calote ainda, Simone. Não, mas meus dentes estão preservados. Estão todos aqui. Entendeu? Não sofri nenhuma sequela, porque ele poderia ter transferido para mim a loucura Verdade. toda dele. Entendeu? O ódio, a raiva, né? O ódio dele, pelo amor de Deus. Como é que é isso? Nunca mais. E aí, hoje em dia, graças a Deus, meus pacientes, um indica o outro, e eu acho engraçado assim, tem gente que vai numa consulta e aí está esperando que eu dê a coisa mastigadinha, né? Não sabe qual é o trabalho do terapeuta, está pensando que eu vou dizer, faça assim, faça assado, 2 velas, uma galinha, uma coisa assim. Né? Reza 30 Pai Nosso, não sei o que o povo espera, cada um com a sua loucura. E aí, quando vê que não vai mais. Aí indica. Aí chega para mim e diz assim, é o paciente novo que vem, me indicaram, me falaram muito bem da senhora. Eu falei, mas quem te indicou, querido? Foi não ser amiga da amiga da amiga da amiga, mas ela veio numa consulta só. Eu falei, veio uma consulta só, e eu sou boa. Ela gostou muito da senhora. Diz que a senhora é excelente, mas só veio numa consulta. Tem de tudo, cara, tem de tudo. Eu imagino esse dia a dia, né, cara? Eu falo que essa ideia é muito louca, né, cara? Tem as pessoas que chegam, né, cara, querendo atalho, né, Simone? Quer que você resolva a vida da pessoa, do tipo, em 2 consultas você quer que resolva a vida da pessoa. Todos os gatilhos emocionais. Aí, escuta essa é uma pérola também. Uma paciente minha, Simone, uma amiga minha quer seu telefone. Eu falei, achei o tom dela estranho. Eu falei, o que houve? Sabe o que ela falou? Ela disse, eu quero ir na tua psicóloga, que a tua psicóloga é boa. Mas eu vou ficar nela, não vou ficar que nem você, que já está há anos, não. Eu vou precisar só de umas 3 consultas, no máximo uns 3 meses, para eu me organizar. Aí eu falei, e o que você falou para ela? Não falei nada, ela vai vir aqui e vai quebrar a cara. Deixa ela, ninguém me avisou, ela vai vir, ela vai dar com a cara, ela vai se estabacar. Não falei para ela, em 3 meses, você é boa, né? Você é a tal, você em 3 meses está boa mesmo. Olha, eu chorava de rir com ela. Falei, não avisa mesmo, não. Deixa vir, né? Mas, Simone, é uma coisa muito legal, né, cara? Porque, assim, se é que pode chamar isso de legal, né? Mas, enfim... Legal pra quem, né? Legal pra quem, enfim. Né? Mas uma coisa aí que o Emerson colocou aí, Emerson, mais uma vez, obrigado. Um beijo no teu coração, meu irmão. Mas ele falou aqui, né, na fisioterapia... Mas engraçado que não é só nisso, né? Você já percebeu que tudo que é feito pro nosso autocuidado, a gente quer imediatismo. Por exemplo, a pessoa chega na academia, chega lá acima do peso, enfim,
E o cara quer. Aí o cara paga personal, paga academia, cara e tal. Aquela academia, se lembra? Começa, não é? Você lembra aquela academia? Aí paga lá, o cara quer. Se lembra? Então. Aí o cara quer que chegar ali, em um mês, o cara quer ter um resultado de tipo, o cara passou a vida inteira dele fazendo um monte de besteira e tal, comendo errado, e sedentário. Continua concomitantemente com a academia. Né? E o cara vai ali, ele acha que em um mês ele tem que ter um resultado de afinar 10 quilos. O cara, né, como o Emerson colocou, vai para fisioterapia, o cara tem uma lesão de anos. O cara tá cuidando, ele quer que com 3 sessões de choque no joelho, o cara resolva, que um mês o cara na nutricionista, a nutricionista tem que resolver todo o problema dele e tal. E a mesma coisa, o cara chega na psicóloga com uma série, né, na psicologia, no psicólogo, enfim, é um autocuidado, né, é o auto, né, que eu sempre falo, né, e o cara quer resolver isso do tipo ontem, né? Exatamente, né? E deve ser mó legal, né, Simone? As pessoas chegam para você e falam assim, olha, o meu problema é isso aqui, e aí, né? Como é que faz, né? Compra onde a receita, né? Mas uma coisa eu digo, muita gente fala, psicoterapia para todo mundo. Não é, não acho. Eu acho que psicoterapia, ou você ama ou você odeia, né? Claro que depende muito também do match que der entre você e o profissional. Tem que ter, tem que dar o match, tem que gostar da pessoa, tem que ir com a pessoa. Mas eu entendo, Rudinei, que se a pessoa for muito vaidosa, se ela for muito soberba, muito eu sou o cara, ele não sustenta, não. Ele tem que ter um mínimo de maturidade, tem que ter um mínimo de pé no chão, tem que entender que a gente não consegue se entender que dirá dar receita de bolo para a vida dos outros, entendeu? Tem que ter algum autorrespeito. Tem que entender que, cara, eu estou tentando. O melhor que eu faço é isso aqui. Porque senão não dá conta, não. Senão pira. Assim, abandona, né? Não pira, abandona. Simone, uma coisa que eu vi muito e aí trazendo muito do autocuidado para você pensar, para a gente pensar e analisar, é do tipo assim, o quanto de esforço você faz para você se ajudar. Porque assim, quando você vai ao médico, o médico ele passa um remédio para você, ele faz um monte de exame, né? Primeiro ele pede um monte de exame, um exemplo, tá? Vamos partir por essa linha. Ele passa uma série de exames para você. Você já começa por aí. Se você não fizer os exames, ele já não vai saber. Então depende de você ir fazer os exames. Claro. Com os exames na mão, ele vai fazer uma série de remédios que podem dar certo ou não, porque é uma experimentação. Sim. Se você não tomar os remédios e não funcionar, ainda continua sendo a sua responsabilidade. A mesma coisa quando o cara paga um personal, vai para academia, quando o cara paga nutricionista, quando o cara vai no psicólogo e vai fazer terapia, ele tem que entender que a responsabilização, né, a responsabilização daquele resultado, é claro que tem, exatamente como você falou, é claro que o processo da terapia do terapeuta é muito importante, claro que eu acho que é óbvio, mas a sua parte também precisa ser feita, né? É um trabalho de 4 mãos, cara, não tem jeito. Né? Então, tem muita gente que vai porque a família está enchendo o saco. A família entende que você precisa, mas você mesmo. Eu tenho um caso, não sei se dá para falar rapidinho, que também pode sensacional. Ela foi porque ela tinha um sofá, ela comprou um sofá de 10 mil reais, na promoção caiu para 6, em couro branco absoluto, divino. E que a família inteira não podia sentar, para não manchar. Todo mundo sentava no chão, nas cadeiras de praia e tudo. A família era refém. O sofá era intocável. Ninguém podia sentar no sofá. Não, mas por que comprou o sofá, então? Era uma entidade, porque era sonho de consumo. Dá licença, a praia do outro, não se meta. Para com isso, né? Para com isso. Não questiona, era desejo do outro. Ora, bola, já nós da outra. Perdão. A família inteira refém, não podia sentar, até que um dia um cunhado chegou desavisado enquanto ela estava tomando banho, num dia de chuva, botou os meninos e eles suados, esparramando no sofá. Quando ela viu, ela teve uma síncope, desmaiou, foi para mim. E aí estamos lá tentando, né, fazer alguma coisa, aí a pérola dela foi o seguinte... doutora, são 10h30 da manhã, né? Vai começar agora a novena do Padre Marcelo Rossi. A senhora pode ligar o som, por favor? Porque eu queria ouvir. Eu falei, oi?
Agora? Será que eu vi a novena do Padre Marcelo Rossi agora? Eu gostaria. Aí eu parei, devo ter feito uma cara de planta egípcia, meio desidratada. Aí ela, a senhora ficou chateada? Eu falei, não, querido, de hipótese alguma, esqueça isso, hipótese alguma. Só que eu acho que o Padre Marcelo Rossi merece muito a nossa consideração e ele merece ouvir a senhora com toda atenção. E eu aqui falando, eu vou atrapalhar a sua novena, né? Imagina, a senhora não vai conseguir ouvir direito, porque eu vou estar aqui falando. Ai, é imprudente, não tem nada a ver, né? Eu pedi isso para a senhora, né? Eu falei, eu acho um pouco. Vamos fazer o seguinte, a senhora não quer, né? Então, não vamos insistir, tá bom? Ela não Vamos queria, forçar, né? ela não queria, entendeu? Foi claro isso. E eu já tinha tentado algumas incursões, não foi numa primeira vez que a gente chegou nessa conclusão. A gente tentou, né, manejar, tentou, mas vedada. Então, é isso que eu estou falando, não é para todo mundo. A pessoa tem que ter alguma maturidade. Tem que querer, né? Tem que querer. Ela estava muito preocupada ainda em a limpeza do sofá dela, que tinha sido manchado. É o famoso assim, né? Tem muitas situações que é assim, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, mas não agora. Eu preciso de ajuda, mas se depender de mim, eu quero que você me ajude. Eu quero que você faça as minhas ações, mas a minha responsabilidade eu estou transferindo de novo para você, né? O que o que você pode fazer aí por mim? É bem assim. Eita, e aí a gente foi encarando as situações todas, até que chegou, acho que um momento também muito legal, que eu acho que é de superação novamente, foi quando eu, depois de algumas pós que eu fiz, eu tentei um mestrado. Mas eu fui desaconselhada pela minha orientadora, na época, que eu entendi que ela fez. Ela fez não por não gostar de mim, né? Mas ela disse para mim, não faça, porque você não vai passar. Não faça. E aí eu disse... Aí ela disse, se prepara mais, estuda mais, não queira agora, você está crua, está faltando, não sei o quê. Mas o meu tema era bom, eu acreditava no meu tema. E eu disse, tá, ela está falando, mas deixa eu ouvir outras pessoas, deixa eu ver. E aí eu procurei mais 2 staffs da faculdade e elas disseram, seu projeto é ótimo, faz. E a outra disse, faz que eu vou te orientar. E aí, sem ela saber, eu fiz toda a inscrição, todo o percurso, prova, fiz tudo. Eram 25 vagas. Eu passei na 14ª vaga, 14º lugar. E, para surpresa dela, eu fiz o mestrado. Então, assim, é você acreditar em você. Então, aquela menina lá de trás, que não se acreditava, uma meba, não tinha, precisou ter esse percurso todo, essas porradas todas, para hoje dizer assim, o outro pode até dizer que eu não consigo, que eu não dou conta, mas não é que eu me ache, não, mas eu pago para ver. Deixa eu ver se eu não consigo. Deixa eu tentar, né? Deixa eu experimentar isso, né? Deixa eu tirar essa conclusão. Isso aí. Eu quero tirar a conclusão que eu não vou conseguir. Conclusões da sua vida é você que tem que tirar, né? É eu. Tudo bem você dizer que eu não vou conseguir, beleza, tá me advertindo. Isso é um problema obrigada, né? Mas não é porque você está dizendo que eu não consigo que eu não vou tentar, não. E tem outro detalhe, né, Simone? Quando eu falo para você que você não consegue, na realidade, isso eu posso estar transferindo para você o meu medo, a minha falta de coragem de fazer o que você faz, né? E ela era, sabe, uma pessoa mega inteligente, mega capaz, mega competente, mas muito crítica. Muito crítica. Então, a pessoa que é muito crítica consigo, ela vai transferir isso para o outro. E aí ela vai ter o mesmo limite ali lá de perfeccionismo, a coisa tem que ser perfeita. E aí, se você não se conhece um pouco, não se acredita um pouco, você cai nessa esparrela. É melhor mesmo. Ainda mais uma professora minha dizer que eu não consigo, põe a viola no saco e quem sou eu para questionar? Não. Sou dessas. Não é bem assim. Eu arrisco um pouquinho. Sim, tem uma pergunta do Emerson aqui, ó. Ele botou aí pra gente, ó. Qual o limite para o psicólogo indicar um psiquiatra para o seu paciente? Perfeito. Lembrando só um detalhe, né? Psicólogo, ele não é médico
e o psiquiatra ele tem formação médica, né? Então, é só um detalhe aí para a galera. Mas vamos lá. Sim. Obrigado, Emerson, pela pergunta. Obrigada, excelente a pergunta, Emerson. Primeiro que eu acho que tem casos que tem a ver, tem que ser essa parceria mesmo. E aí você vê quando você tenta várias intercussões, você faz várias interpretações, você ajuda, você analisa ele, tenta de várias formas fazer com que ele saia dessa condição, normalmente de uma depressão, de um cansaço, de uma apatia, de uma lentidão, de um autoabandono, melhor dizendo. Tem um autoabandono qualquer ali que ele não consegue, além do processo, além do que se fala na terapia, do que se fala da cobrança. Normalmente tem muita cobrança, perfeccionismo, rigidez de caráter, e mesmo assim a pessoa está ali paralisada. Ali é o momento, até porque, Emerson, eu não aconselho só o psiquiatra, eu aconselho também uma bateria de exame bioquímico. Porque, às vezes, o paciente está numa deprê danada que você jura que é depressão e não é. Às vezes, ele está com problema de hipotiroidismo, às vezes é uma baixa de vitamina D, uma baixa de hormônio estrogênio ou testosterona, às vezes é falta de ferro, às vezes é... Entendeu? Então, tem uma série de comprometimentos bioquímicos que fazem com que a pessoa se jure que ela está em depressão, que ela está apática, que ela está cansada, que ela não tem ânimo, que ela não tem vigor, e você vai fazer lá a bioquímica e está lá o déficit lá de TS, T4, T3, a tireoide dela está lá embaixo, você dá a tireoide, ela rebobina que nem um... Entendeu? Isso aí. Então, cortisol. A mesma coisa acontece, né? Cortisol, a mesma coisa acontece com o psiquiatra. Eu sempre trabalho com a seguinte ótica. Fez o exame bioquímico, não deu nada, aí a gente trabalha com o psicológico. Está trabalhando o psicológico e mesmo assim a coisa não rende, psiquiatra. E concomitantemente, graças a Deus hoje, muitos psiquiatras já cobram a nossa parceria. Eu trabalho, eu faço um link com alguns profissionais, com 2 que cobram. Você está indo na Simone? Você está, Simone, como é que ele está? Como é que está o desenvolvimento dele? Isso é fundamental. Que tem paciente que precisa de uma química, até para ir por um tempo, e depois ir desmamando, né, aos poucos, que a proposta não é ad eterno ficar tomando nada. Mas é fundamental a terapia com a psiquiatria. Boa. Ah, Simone, aí, pintou mais uma aqui agora. É da Fábrica de Gordice, tio Rick. Gostei, hein, tio Rick? Gostei desse negócio aí, hein? Fábrica de Gordice é comigo mesmo. Depois a gente... conheço a figura, conhece? Querido. Conheço. Então, ótimo, maravilha. E quando a pessoa reconhece tudo a se fazer e não tem a iniciativa do primeiro passo? Eu sempre falo que o primeiro passo é o passo mais corajoso da nossa vida. Com certeza. Mas vamos lá. Né? Com certeza. Não tem fórmula de bolo, não. É a pessoa que tem que sentir o preço que ela está pagando pela inércia. Ela tem que sentir. Normalmente sente como? A vida das pessoas progride e a dela está ali estagnada. E é ou isso regride, que ela tem que sentir. Ou regride. Né? Ela acaba sentindo que está regredindo porque não avança. Mas, na verdade, está na mesma, né? Sim. Mas ela precisa sentir o preço que ela está pagando pela inércia dela. Porque as pessoas vêm, fulano conseguiu, fulano foi, fulano progrediu, e eu estou ali empoeirado, com teia de aranha. Então, é o momento de eu chegar e dizer, e o tempo é assim, né? Rápido. Boa. O futuro é ontem. Hoje eu estou com 56, amanhã eu estou com 60, fácil. Fácil, rápido, né? É muito rápido, é muito rápido. E aí eu tenho que pensar como é que eu quero estar daqui a 5 anos. Eu quero estar com o mesmo perrengue de hoje? Eu quero estar arrastando as mesmas correntes de hoje? Não posso, eu tenho tempo a perder. Eu não sei que hora que acaba a vaga. Que hora que acaba, sabe? É isso aí. É isso aí. Isso aí. Então eu quero viver o hoje. Agora, vamos lá. Boa. Cir, meu amor, vamos lá? Eu quero que você, primeiramente, muito obrigado. Eu sei que tá bom demais. Eu, por mim, ficar aqui mais 1h30 falando com você, porque isso aqui é... Daqui a pouco estão dizendo, sai daí! Que nada, não enjoa, não. Olha, eu tô recebendo aqui as mensagens aqui, agradecendo muito isso tudo. E, Simone, eu hoje, como
hoje, como vou falar aqui como um carinha daqui do canal, né? Eu não queria falar o dono do canal, não, mas o responsável pelo canal. Eu só tenho que te Aham. agradecer muito por isso, muito mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, acima de qualquer coisa, da confiança que você tem de você vir aqui, expor sua vida, comentar um pouco sobre isso. Comentar, eu sei que mexer em assuntos, ok, hoje muito bem resolvidos, ok? Mas Graças a expor Deus. isso é um ato de confiança. A gente está ao vivo, vai ficar vindo, muita gente vai ver aqui, mas muito obrigado por esse carinho, muito obrigado por essa confiança. E eu, como estudante de psicologia agora, eu te agradeço muito por tudo isso. Ó, ainda tem aqui, ó, Ana Sheila aqui, ó, botando aqui, quando será o Sobre Pessoas 2 com a Simone? Ana Sheila, meu Que amor. fofa! Obrigada! Aqui vai ter Sobre Pessoas 2. Se com a Simone eu faço Sobre Pessoas 2, 3, 4, 15. A Evelyn aí, ó, botando aí, Delícia, muito bom mesmo. delícia, O Emerson delícia. adorou o Obrigada. bate-papo. Eu te agradeço muito. Eu, como hoje estudante de psicologia aí em formação, eu te agradeço, eu te sigo. E em falar nisso, tem aqui, ó, a rede social está aqui embaixo, em algum canto, a rede social, daí na descrição do nosso vídeo, a rede social da Simone, no Instagram. Eu te sigo, eu faço maravilhoso, eu aprendo muito ali com algumas questões. Eu faço questão de comentar, porque é um aprendizado, eu faço questão de compartilhar algumas coisas. Aham. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado mesmo. Eu fico feliz. E quando eu for aí ao Rio de Janeiro, a gente vai comer aquele sorvete lá no Norte Shopping. Uma Eu vou invadir. overdose, uma overdose. Vamos tomar aquele. Vou para lá, vou para aquele lá na chapa e depois eu vou para o Bátio, junto com você, para fazer uma overdose de sorvete. Depois eu tomo glifagem, não tem problema não. Ninguém Isso aí sabe, é a outro. gente não falou, eu sou sorvetólatra, eu tenho esse mal. E Simone, aproveitar esse tempinho, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para o pessoal todo que está aqui assistindo agora e que vai assistir depois fora o gravado, né? Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para a gente. É isso. Estou muito feliz. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a oportunidade, a credibilidade que você está me dando, né? Por acreditar que a minha vida pudesse ser interessante de outras pessoas escutarem. Eu acho mesmo, eu tenho muito orgulho do meu percurso, da minha biografia até aqui. Espero ainda fazer muitas coisas, se Deus assim me permitir, tiver saúde física e mental para isso. E quero te agradecer demais a oportunidade, de verdade. Você também é muito corajoso em deixar a gente falar da nossa vida assim. Eu acho que é importante sempre a gente ter fé na gente. Fé que a vida sabe o que é melhor para a gente. Eu vejo muitas pessoas ansiosas, querendo coisas que não dá nem tempo da vida dizer e mostrar o caminho, né? Porque tem uma diferença bizarra. Quando a coisa é para ser, tudo se abre, tudo, os caminhos todos se abrem, todos. Tenha a fé que você tiver, não interessa. Mas quando não é para ser, tudo encralaca, nada acontece, tudo emperra. Então, eu aprendi na minha vida que eu vou tentar, mesmo que me digam que não vai conseguir, que não vai dar, você não tem capacidade, você não tem. Mas eu nunca deixei que a opinião alheia me convencesse. Eu experimento para ver, eu espero a vida me dizer. Como é que é a vida? Que é a vida que diz, não são as Sim. pessoas, entendeu? Às vezes, você chega lá com uma documentação, enfim, com tudo pronto, e aí você tenta uma vez, tenta duas e não consegue. E às vezes você vai faltando documentos. E você consegue. E a pessoa diz, não, isso aqui depois você me traz daqui. Aí você vê, era para ser. Isso para tudo. Para casamento, para filho, para arrumar alguém, para casa, para emprego, para trabalho, para tudo. Então, confia em você. E espera o sinal da vida. Espera. A vida vai te mostrar se aquilo é para você ou não. E se não for, cara, relaxa. Relaxa que tem coisa melhor para você. Beleza. Pode ter certeza que tem coisa melhor. Entendeu? É isso. Simone.
Abraço, abraço, abraço. Um abraço apertado, gigante, Obrigada enorme. a todo mundo que assistiu, que gostou. Obrigada mesmo. Simone, meu amor, eu só tenho que te agradecer mais uma vez. A gratidão é enorme, muito feliz. Eu sempre termino isso aqui muito emocionado e cada convidado aqui, isso para mim isso daqui é um ato de loucura, né? Sabe que Parabéns Sobre pelo seu Pessoas projeto. Parabéns. é um ato de loucura É e que cada vez que termina isso aqui, cada vez que eu fecho um episódio, eu tô indo pro 12º. Eu não imaginava que eu ia chegar no 5º episódio. Exato. Eu tô no 12º episódio. O seu projeto é necessário, necessário. Eu fico muito feliz em receber vocês, eu fico realmente muito emocionado. Hoje é um dia que eu vou deitar, eu vou dormir, é o dia que eu não consigo dormir, porque sabe aquela emoção que flui dentro da gente, né? Fiquei excitado, né? Porque é muito bom. Eu fico muito feliz. Aí, a Dani Quarteroli aí, ó, falando que também quer sorvete. Ela quer sorvete, eu não sei por que isso. Vamos pensar se vamos incluir ela na parada. Vamos pensar. Vai treinar, Dani, vai treinar. Aí, então, Simone, eu fico muito feliz, eu fico mesmo muito honrado por isso tudo. Eu só te agradeço mais uma vez, gratidão imensa, total respeito por você, total admiração por você desde o nosso primeiro dia. Recíproca verdadeira. Conheceu ali e você topou, já tem todo essa admiração a Dani, a Dani tem culpa nisso, né? Da gente Dani tem culpa nisso, exatamente. Ela é culpada. E aí é aquilo que você mesmo falou, né? Como é que as conexões acontecem, né? É sobre isso. Quando é para ser, as coisas acontecem simplesmente o universo coloca na nossa frente o que é para ser. Não precisa sofrer. Exatamente. É sensibilidade. É desenvolver essa sensibilidade. Viu? Simples assim. Um abraço a todos, um beijo grande. Quem quiser seguir a Simone, está aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link dela lá no Instagram. Tá os meus contatos aí, né? Do LinkedIn, no caso, e do Instagram também tá aí. Quem quiser bater um papo comigo, eu tô mega acessível. A Simone também é um amor de paixão, fiquem à vontade, conversem com ela, bate um papo. Quem é estudante de psicologia, quem é estudante da vida, segue lá que tem muita coisa boa. Tem algumas polêmicas, né, Simone? Mas isso aí é outra história. Mas tem muita coisa bacana, tem muito aprendizado. Também, porque eu sou dessas, né? Claro, a vida é feita de leveza, né? Meus anjos, muito obrigado por tudo. Galera, muito obrigado. Para quem vai assistir a gravação, mega show de bola. Ó, quem gostou, curte aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Gostou? Divulga, me ajuda a divulgar o canal, que é fascinante. Eu espero muito de vocês. Gente, um beijo no coração. Simone, mais uma vez, um beijo enorme no coração. Muito obrigado a todos. E fui! E até dia 17. Dia 17 tem mais um Sobre Pessoas. Vou dar uma descansada na próxima semana. Dia 17 também vem uma pessoa aí, ó, totalmente fora do contexto aí do meu mundo de informática, mas vem gente da saúde por aí. Só guarda aí. Spoiler só depois lá no Instagram. Um beijo, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.